Bom, vamos lá então. Eu vou falar com vocês agora a respeito de soluções, um pouquinho sobre concentração, estequiometria. Esse vídeo aqui é mais para falar um pouco mais das definições, mas eu vou passar para vocês no próximo vídeo uma visão mais interessante, que é a visão molecular de soluções. Aí vai ficar mais interessante. Mas a gente precisa definir, né, alguns problemas aqui, alguns conceitos aqui, para a gente conseguir resolver os problemas, tá certo? Bom, primeiramente a solução, né, que vocês vão preparar, as soluções que vocês vão preparar no laboratório, né, vocês vão depender de certa quantidade de soluto, né, em um solvente. E o soluto ele pode ser definido, né, como o componente da solução que ele vai mudar, variar de concentrações, ele vai estar em menor concentração que o solvente. Então nós temos, por exemplo, uma solução de NaCl, 1 grama por litro, ou 1 molar, né, ele está em menor quantidade, então ele vai ser chamado de solvente ou de soluto ou NaCl, e solvente, no caso, aí seria água, né? O próprio etanol em água, né? Etanol, se ele tiver em menor quantidade, nós chamamos o etanol de soluto e a água de solvente. E se tivesse meio a meio, 50%, aí você poderia escolher quem seria o solvente e quem seria o soluto. Obviamente que essa escolha vai depender do quais são os cálculos e o que você pretende fazer depois com isso. Porque, por exemplo, você pode ter uma solução 50%, mas essa é uma solução que você vai guardar para utilizar futuramente em sucessivas diluições em água, que vai ser o solvente. Então, essa solução estoque, você já pode considerar ela como sendo 50%, óbvio, né? Mas quem é o solvente ali, você escolhe a água, porque você sabe que você vai utilizar diluições. E para isso, então, é interessante a gente definir, né, as substâncias puras, né, que são aquelas substâncias que possuem composição constante, né? Ou seja, você vai, essas soluções elas vão ter as composições variando, né? Isso é muito interessante. A própria questão de mistura, né? A mistura, na verdade, é uma solução homogênea, né? Aquilo que você chama de mistura, a composição ela é homogênea, né? Não tem separação de fases, né? Isso é muito interessante, né? Então nós podemos descrever essas soluções em termos, né, da solubilidade dos compostos, né? E essa solubilidade vai depender do quão esse composto vai conseguir se dissolver na solução. Olha só, você pode chamar de solução diluída ou concentrada, né? Soluções diluídas, né, elas têm geralmente uma pequena quantidade, né, de soluto, né? Se a gente olhar esses dois esqueminhas aqui que eu mostro para vocês, vocês conseguem perceber que, no caso da solução diluída, né, as partículas estão mais separadas. Eu vou falar disso no próximo vídeo, que vai ser a análise molecular das soluções. Enquanto a concentrada, você terá aqui, você consegue ver a maior quantidade, ou seja, uma menor distância até entre os solutos. Isso é muito interessante, isso causa efeitos interessantes nas soluções, né? Muitas vezes você pode ter algum estado de agregação devido à concentração. Eu não vou falar disso no próximo vídeo, tá certo? E os químicos trabalham muito com molaridade. Vocês já conhecem a molaridade, que é o número de mols por litro de solução, ou seja, a quantidade de soluto no solvente, na quantidade de soluto com o volume da solução. Isso é muito interessante, porque a molaridade é tão interessante que a gente consegue, por exemplo, manter a concentração constante. Por exemplo, uma solução 1 mol por litro de NaCl. Se você, dessa solução, pegar 1 ml, ela é 1 mol por litro. Se você pegar, por exemplo, 5 ml, será também 1 mol por litro. Então, você conseguir manter essa proporcionalidade de concentração é que faz com que você tenha o controle das concentrações ao longo do experimento, ao longo de uma síntese e assim por diante. Vamos preparar uma solução de 1 litro, por exemplo, com 1 molar de NaCl. Simples. Você pega 1 mol e dissolve ele, em 1 litro de água.
Então tá 58,44 gramas, né, 58,44 gramas, né, vocês vão ter então um mol. Adicionou um litro d'água, misturou aqui no seu balão volumétrico, completa até o menisco, 1 mol por litro de solução. Simples. E a partir dessa solução você consegue então diluir, né, ou trabalhar com as concentrações que você desejar, tá certo? Definição de solução estoque é importante, por quê? Como eu havia dito para vocês, muitas vezes vocês terão que preparar soluções mais concentradas por várias razões. Uma delas é muito interessante, por exemplo, se você tiver uma quantidade de material em que na hora que você for pesar essa quantidade de soluto, né, esse material, você tiver que usar uma balança especial porque a quantidade é muito pequena e você percebe que isso fica difícil de fazer essa medida no laboratório, o que você faz? Você pesa um pouco mais, você mede uma massa maior, sai do erro da balança, tem uma massa maior e aí você guarda uma solução em estoque. Daí dessa solução de estoque você dilui utilizando o quê? M1V1, M2V2. Né? Isso é interessante. Por exemplo, M1V1, M2V2, você pode fazer a clássica pergunta, né? Quanto que eu preciso pegar de uma solução, né? Qual o volume que eu preciso pegar de uma solução 1, né? X mol por litro para preparar uma solução com volume 2, né? Por exemplo, e com a molaridade 2. Essa equação ela resolve muitos problemas e principalmente na hora que vocês quiserem preparar soluções a partir de solução estoque. Então, se vocês quisessem, por exemplo, preparar 3 litros, né, de uma solução 0,5 molar de cloreto de cálcio, mas vocês tinham uma solução 10 molar em estoque. Bom, é simples. O que vocês fazem? Dessa solução em estoque, vocês diluem, aplicando a regra do M1V1, M2V2, e vocês conseguem, então, diluir isso e chegar no valor de concentração que vocês querem chegar. Então, vocês pegariam aqui, no caso, 0,150 litros dessa solução em estoque, 10 mol por litro. Né? E aí, diluindo, vocês vão chegar na concentração de 0,5 molar ou 0,5 mol por litro. Okay? Bom, resumindo então para vocês, algumas coisas são interessantes aqui. Por exemplo, soluções são governadas, né, pela mistura do solvente e do soluto. Tá? As soluções homogêneas a gente chama, né, de misturas. As soluções, na verdade, são misturas homogêneas. Né? Nós temos o solvente, o soluto, que estão presentes em quantidades. A quantidade de solvente sempre é maior que a do soluto. Né? Se no nível molecular as moléculas, né, estão completamente misturadas ali, você não tem separação de fase, a gente chama isso de mistura homogênea. E também um fato interessante é que você pode ter soluções do tipo gás-gás, um exemplo de solução gasosa, a nossa própria atmosfera. Né, nós temos nitrogênio, oxigênio, carbono, dióxido de carbono, metano. Então, isso é uma mistura de gases, isso é uma solução gasosa, ok? É muito interessante também vocês notarem que, quando a gente fala em solução no laboratório, fatalmente vai se remeter à solução líquida. Então, é muito comum a gente até abreviar. Prepare uma solução 0 molar para mim. Você já sabe, provavelmente, que é uma solução em estado líquido. Né? Os químicos usam muito estado líquido. Mas, se for gasosa, geralmente vai se vir especificado. Com certeza vai ser especificado que é uma solução gasosa. E os engenheiros gostam mais de solução sólida, né? Porque eles trabalham muito com materiais no estado sólido. Então, eles costumam utilizar isso, né? Essa nomenclatura, por exemplo, as ligas metálicas, né, que tem vários metais que estão dissolvidos um no outro, né? A gente pode até usar esse conceito, né? Por exemplo, as ligas, as cerâmicas, os polímeros, né? As blendas poliméricas, né? A gente pode chamar isso de solução sólida. É uma definição que vem sendo usada ao longo dos anos pelos químicos, né? Para exemplificar esse tipo de situação. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, como nós
podemos interpretar molecularmente esses tipos de solução, como que a gente consegue fazer isso. Com certeza vai ser um vídeo interessante e diferente para vocês darem uma olhada na química de soluções.